Fala investidor, estamos mais uma vez aqui no Caixa Preta nesse episódio que a gente vai tratar consórcio como estratégia e alavancagem de investimento. Então hoje a gente está aqui com duas figuraças aqui, duas feras que vai falar sobre o assunto. O primeiro aqui, que vem falar sobre a ideia da alavancagem dentro do mercado financeiro, Alexandre, nosso diretor aqui de investimentos, e o Gabriel, que é nosso diretor também, aqui nosso sócio, dentro do grupo focado na área de seguros consórcio e da expansão. Então, essas duas mentes aqui vão falar um pouquinho para você como, de fato, você pode usar a estratégia do consórcio, como isso está vinculado ao mercado financeiro e como você ganha se você, de fato, souber como deve ser feito isso na prática. Assim é aquela história de curso online que muitas vezes alguém manda você apertar o botão, mas nunca teve a coragem de apertar nem o botão do teu telefone, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui pela direita aqui, Ale. Mais uma vez aqui, fazia tempo que a gente não estava tocando aqui com Caixa Preta, mas acho que vale se apresentar aí para quem não conhece vocês ainda. E o que a gente vai fazer aqui, né? De uma maneira breve, simples, acabando o mês do consumidor, o que a gente vai fazer de diferente e como a gente vai dar esse ponto aqui para o investidor, usando a experiência aí do consórcio. Isso aí é uma múmia, né? Mais de 20 anos nesse mercado, eu e o Gabriel, já de trás para frente, de cima para trás. Como a gente pode usar isso de maneira inteligente, como essa conexão com o Gabi aí pode trazer a inteligência de fato para que o consumidor, para que o investidor possa se beneficiar de maneira saudável e responsável, que é o mais importante. Com certeza. Bom, então, Alberto, é um prazer estar mais uma vez aqui. A última vez a gente falou sobre planejamento financeiro familiar, foi um tema bem importante que eu fiz aqui junto com a Viviane. E hoje é uma continuidade disso, né? A gente vai falar sobre uma das matérias contidas lá dentro do planejamento financeiro, que é uma carteira antifrágil. E dentro da carteira antifrágil a gente tem que ter veículos de investimento também. Dentre eles, eu separei aqui dentro da nossa carteira, que a gente falou no último episódio semanal, que é a carteira Safe Haven, que é o nosso porto seguro. Dentro dela nós temos aqui uma alocação bem estratégica que também visa já o direcionamento para uma alavancagem consciente, uma alavancagem segura. Por quê? Dentro da nossa carteira nós temos ali em média de 15% a 20% na alocação em fundo de investimentos imobiliários, né? E dentro dos fundos de investimento a gente tem algumas categorias, mas eu estou falando mais aqui precisamente em cima de fundos de tijolo, que é aqueles lá que investem em shopping, que investem em construtoras, enfim, né? Tudo que a gente vê lá, o tijolinho em cima do outro construindo algo, que está nos dando um grande FII. Temos aqui, Alberto, alguns FIIs que estão nos dando retorno, já tirando a inflação, em torno de 0,6 ao mês, com uma liquidez imediata, é só apertar no botão, que nem tu falou ali no botãozinho, na tela ali já tem uma liquidez no outro dia, se quiser. Diferente do aluguel convencional que a gente vê no real estate aí, da gente ter que comprar alguma coisa para alugar e ainda se precisar de uma liquidez, a gente contar com o mercado estando disposto a comprar aquele bem, né, que está na nossa carteira. Então aqui a gente tem já algum benefício a mais, né, que é a liquidez frente à rentabilidade. Só que isso a gente viu aqui uma oportunidade de essa rentabilidade, que é o yield, que a gente recebe mês a mês, então em torno de 0,6, 0,7 em alguns casos aqui, já descontando a inflação, de fazer uma carteirinha pensando numa alavancagem saudável. Depois que eu vi algumas coisas acontecendo aqui na área do Gabriel também, de o cliente comprar, digamos assim, o consórcio e contemplar no próximo mês, a gente começou também a pensar em trazer isso para dentro da carteira de investimento. Porque depois o Gabi vai entrar um pouco mais no detalhe, o poder de tu pagar 1, 2, 3, 6 parcelas e depois já ter disponível em torno ali de 10, 15 vezes o capital ali que foi investido, né? Então a gente viu uma oportunidade aí, pega os dividendos que está sendo gerado através dos FIIs e aloca ali para a área do Gabi para também estar colocando algo de valor, com uma alavancagem saudável e algo bem estruturado para dentro da carteira dos nossos investidores. Primeiro, acho que é importante tu tocares nesse assunto, né, brevemente a tua apresentação aqui, mas eu acho que um ponto de quem vive 24 horas, o que acontece no ciclo do cliente falando em, muitas vezes, eu quero adquirir amanhã o meu bem, eu quero pagar, eu quero amanhã, eu quero estar morando no apartamento, amanhã eu quero estar dentro da minha casa. E qual é a realidade, pela tua experiência, pela vivência que tu tens aqui, é uma rotina diária que a gente tem isso, e como, na tua percepção, tu também vieste do mercado financeiro, mas
na tua percepção, quanto isso, quando esclarecido, se torna um veículo muito mais coerente de uma aquisição do cliente, cara, né? Então, independente do cliente ter muito recurso, né? A gente está vendo aqui, tem uma operação aí que estão avaliando uma aquisição de um avião com consórcio. Sim. É isso? Então, assim, às vezes as pessoas não entendem isso. Gabi, fala para nós aí, eu acho que isso pode contribuir bastante, não só para aqueles profissionais, aqueles investidores que se acham que não precisam, mas também aqueles que têm muito e não sabem o porquê não precisam. Então, dá aí a tua visão, a tua experiência, eu acho que vai ser muito bem-vindo nesse momento, para que a gente desvende de fato o que dá para fazer com todo esse cenário, com tudo que tu vê, os perfis de clientes completamente diferentes que passa na mão do time de vocês todo santo dia, né? Bom, Alberto, acho que você trouxe muito bem o ponto que a gente está hoje e é uma evolução. E é uma evolução que eu consegui viver ela em parte. Consórcio é uma ferramenta financeira conhecida por todos os investidores, todas as pessoas que vamos assistir aqui. Então a gente não vai trazer nenhuma novidade em relação ao negócio em si. Eu estou nesse mercado há mais de 20 anos, como você disse, mercado financeiro, mas à frente de uma operação de consórcio, como essa que a gente está construindo aqui, já fazem mais de 10 anos. E eu venho de uma história onde eu conheci o investidor. Eu estive do lado dele, auxiliando ele nesse movimento de planejamento financeiro que o Ale trouxe aqui. E eu tinha um preconceito muito grande com a ferramenta consórcio. Não fazia sentido para mim naquela época. E de lá para cá tudo mudou muito. Então a gente passou há mais de 20, 25 anos atrás por um período onde o consórcio era utilizado como uma forma de planejamento para fugir da superinflação, né? Então superamos isso com o plano real e aí nós tivemos um equilíbrio econômico. Mas naquela época ainda, a gente planejava para comprar televisão, videocassete, máquina de lavar. Pô, a Sharp, eu acho que foi quando lançou. E tem muita gente aqui que nem nunca usou um videocassete, né? Meus pais, meus avós, eu vi eles comprando consórcio para comprar a geladeira de casa. Então era a forma de se planejar e a forma de fugir um pouco, que não tinha muito crédito, o crédito era muito imprevisível porque a taxa de juros era muito alta. Superamos isso com o plano real e o consórcio ficou meio esquecido, criou-se uma lacuna. E rapidamente ele se reconstruiu e hoje, né, de lá para cá, ele é usado não mais para comprar pequenos bens, mas sim para você planejar a compra de um imóvel que muitas vezes é o sonho da família, uma família que nunca teve essa possibilidade, viveu a vida toda, né, de aluguel, para planejar a compra do carro. Brasileiro é apaixonado por veículo, né? Então a gente vê e viaja em outros países e muitas vezes vê carros novos com teia de aranha no retrovisor. O brasileiro não, o brasileiro é um cara apaixonado por carro e a gente percebe que a ferramenta do consórcio ela faz com que você fuja dos juros do financiamento. Então, olhando sobre as perspectivas, né, é uma ferramenta conhecida há muito tempo, mas ela vem mudando muito, muito rápido. A gente vê hoje se falar muito sobre consórcio e investimento. Eu diria que, assim como a gente tem o planejamento financeiro, uma parte do planejamento financeiro é o planejamento patrimonial. Como que eu faço para planejar a criação e construção de patrimônio futuro. Isso pode ou não ser aposentadoria, isso pode ou não ser um negócio de alavancagem, eu preciso desembolsar todo o dinheiro para comprar aquele bem ou não. Então tem uma série de variáveis, não é uma só, que depende de cada momento e de cada tipo de investidor ou de pessoa interessada na compra de um bem, que essa ferramenta pode ou não se adequar. E para muitos, muitas vezes, não. Né? Talvez um financiamento, algo mais de curto prazo, faça mais sentido, embora seja um pouco mais caro. Então, pensando sobre essa perspectiva e já trazendo um caso aqui que nós tivemos bem recente, Alexandre, nós tivemos um cliente que estava muito interessado em investir, ele é investidor, ele já tem investimento financeiro, ele acredita em renda variável, ele tem fundos de investimento, ele tem real estate, ele tem imóvel de aluguel, ele investe na área de tecnologia como empreendedor, né, inclusive do teu relacionamento próximo, e ele esteve conversando com a gente aqui nessa sala há 3 ou 4 meses atrás, dizendo que tinha comprado um consórcio que tinha uma certa expectativa. Nós construímos para ele uma estratégia, onde ele compraria várias cartas de consórcio com o objetivo de contemplar elas e revender. A gente mostrou para ele quais eram os cenários possíveis, né, no começo, no meio e no fim, que ele ganharia dinheiro em todas elas, dependendo de como ele se comportasse com aquela disponibilidade de crédito, mas que o objetivo principal dele era ganhar dinheiro com a carta contemplada. Contemplou a carta, vende, bota o dinheiro no bolso e faz de novo. E para nossa sorte, e sorte ainda maior dele, ele começou a fazer esse negócio em dezembro, final de dezembro, primeiro mês, ano novo, e na primeira assembleia já foi contemplado. Ele tinha 5 cartas, né? Primeira assembleia já foi contemplado, um crédito de 100 mil reais de imóvel, que a gente recentemente fez uma negociação e vendeu essa carta aqui, e ele investiu menos de R$1.500, que foram as 2 parcelas que ele pagou, porque ele foi contemplado, e ele teve uma rentabilidade de mais de 10 vezes.
Ai, imagina, você vai investir em um curso esportivo, você tem 10 vezes de rentabilidade. 1000%. 1000%, 10 vezes de rentabilidade. Então, é sim uma alternativa financeira para você ter, oferir lucros altos nesse cenário de contemplação de curto prazo, mas também é uma ferramenta para poder construir patrimônio. Então, se não for contemplado no começo, eu perdi dinheiro? Não, obviamente que não. No momento que você consegue vender a carta, você bota o dinheiro no bolso. Mas em determinado momento essa conta não fecha mais. Se vender, vai receber menos que você já gastou. Uhum. A partir daquele momento, então, faz sentido usar a carta para compor patrimônio. Perfeito. Dentro do planejamento financeiro, planejamento patrimonial, compor uma carteira de real estate, que ela vai fazer com que a tua cesta de investimentos ela fique mais segura. Então, é uma alternativa, olhando só este cenário, é uma alternativa de investimento viável. A gente pode pensar pelo ponto de vista do cliente investidor que tem dinheiro para comprar à vista. Também tem alternativas que pode ser que faça sentido. Então, depende muito de cada cenário, mas o que eu posso dizer sem medo de errar é para que não se descarte essa possibilidade. Entenda com mais profundidade, procure um especialista que possa contribuir para esse entendimento, porque pode sim ser a solução para aquilo que você está planejando sem necessidade de se descapitalizar, por exemplo. Pode ser uma alternativa. Quando a gente fala, e aí conectando essas duas visões, as duas experiências aí, tua, Gabi, e do Alê, a gente tem visto muito que, às vezes, investidores que têm recursos não tão bem alocados e que querem fazer algum investimento, né, no mercado de consórcio, como alavancagem, às vezes a grande desculpa é: agora eu não tenho dinheiro. Uhum. Né? Mas a gente tem encontrado aqui clientes que, com um pequeno ajuste na sua carteira, fez com que tivesse uma margem maior, uma sobra, ou seja, né, um dividendo mensal, e desse dividendo aportando e fazendo aquisição Sim. do consórcio. Como é que vocês dois enxergam isso, independente? Porque hoje, com 300, 400 reais, tu compra uma carta de quase 100 mil reais, basicamente é essa conta aqui, né? Uhum. Que a gente tem visto. Como é que vocês avaliam o que falta na visão do investidor, do cliente, do consumidor, para que ele compreenda isso, que é uma forma inteligente, não apenas da manutenção do investimento que tem, mas o que de fato se eu pensar, eu consigo conectar isso? Porque sobrou dividendo, eu meto dinheiro no bolso ou eu reinvisto em outra ação. Mas será que não faria sentido um pedacinho desse dividendo alocar e fazer uma aquisição de outro bem através do consórcio? Como é que tu enxerga isso, Ale, com o cliente que está chegando aqui, e como é que tu, Gabi, conecta essas duas visões por uma questão de alavanca financeira? Porque eu acho que esse é o ponto, né? Eu trabalhar com dinheiro alheio. Esse é o melhor cenário do mundo. Eu vejo que hoje a gente tem um poder muito grande aqui na mão, Alberto, que é a PJ2, que a gente chama no ramo da assessoria, que foi a origem do grupo como um todo, que vem muito forte essa questão de blindagem patrimonial, a questão de planejamento, a questão de consórcio, crédito também, que a gente está trabalhando fortemente agora. E que isso nos dá alternativas para nós não sermos uma assessoria monoproduto. Uhum. Pensar só em bolsa de valores, pensar só em renda fixa. E sim buscar em N alternativas que a gente pode entregar para o cliente também. Então, como a gente está perto aqui, eu e o Gabriel, a gente conversa todos os dias e busca as novas estratégias aqui para os clientes, veio essa ideia de por que não utilizar quem tem a carteira de fundos imobiliários para pegar esse yield, essa rentabilidade mensal, que é acima da média até do que um aluguel normal. Daí o ingresso da tua primeira fala. Isso. Né? Foi em cima desta percepção de vocês conectarem essa estratégia. Isso, porque hoje o que me dá um poder de alavancagem, o Gabriel veio também no mercado financeiro, sabe disso, de 1 para 10, de 1 para 20, são derivativos, que eu posso estar investindo, as opções, né? Mas ao mesmo tempo também é muito arriscado. Então, para que eu tenha uma chance de alavancagem do mesmo nível, mas com uma saúde financeira, com uma arquitetura com segurança para o cliente, eu posso recorrer a algo que está na mesa aqui do lado, que tem a competência do Gabi, que pode acontecer, porque não o que aconteceu com esse cliente agora, né? Pagar uma parcela e se alavancar no lucro em 10 vezes. Então, esse tipo de alternativa, eu acho que vem de uma empresa mais madura, já vem de uma assessoria mais madura, que não trata só o cliente ali que chega para nós com um monoproduto, e sim buscar alternativas. Vai na padaria e eu quero o pão francês. Pronto, esquece de olhar se tem
o queijo que ele gosta, ou seja, esquece de tornar o café da manhã mais bonito, mais Isso. belo. Ou seja, tá aqui o seu pão francês e vai para casa. Não é isso que acontece E aqui. a ideia é construir uma maquininha. Entra o dinheiro, ele é bem aplicado, não só em um produto, a gente busca uma cesta de diversificação, uma carteira, como o nome diz, um porto seguro, onde ele também tem a rentabilidade que cada parte é direcionado para uma coisa. E até mesmo para o real estate, né? Porque se ele não utilizar isso como forma de alavancagem, ele pode sim ir lá depois comprar um imóvel, enfim, botar para alugar, que ainda mesmo assim está valendo a pena. Então esse casamento entre áreas que eu vejo aqui dentro do grupo, ele é muito saudável e traz sim alternativas brilhantes para os investidores que a gente tem aqui na mão. Bom, Gabriel, quando tu vê esse tipo de situação, de cliente quer saber, mas ele tem, de certa forma, algumas dúvidas, qual a forma mais clara que a experiência que tu tens falando dessa alavancagem, o cliente consegue, o investidor, ficar mais confortável com o discurso dele? Porque na cabeça dele, não, eu estou botando meu dinheiro no bolso, está tudo bem, eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas na realidade, se ele está investindo para aumentar o patrimônio. E o consórcio é uma forma de aumentar o patrimônio. Uhum. Como é que você e o teu time desmembram, né, essa inteligência para o cliente ter a clareza que isso de fato é bom para ele, né? Porque a gente, assim como outros produtos, isso deve ser bom para vocês se vocês querem me vender. Não, por que essa visão é bom para ele falando na prática, em dados, né? Então, tem você tem aí para fundo de tijolo, mas ok, tem uma reserva ali, o dinheiro vai cair na conta. Qual é a tua visão, vindo dos dois lados, né? Do financeiro, olhando a alavancagem, e quantos % na tua percepção deveria ser alocado nesse tipo de produto de um investidor? Então, o investidor tem lá R$1 milhão, quanto ele deveria fazer de aquisição de estratégia usando essa visão do consórcio como uma alavancagem financeira? A gente precisa analisar todos os cenários desses investidores, Alberto. A gente tem um investidor que já está com uma carteira consolidada, como esse, por exemplo, que você trouxe aqui, do investidor que já tem 1, 2, 3, 4 milhões, e aí ele vai ter provavelmente uma carteira com fundos de investimento imobiliários ou vai ter uma carteira de ações ou de renda fixa. Todas elas vão gerar de alguma forma uma rentabilidade, uma receita. As ações, obviamente, podem gerar a receita pela variação da própria ação, mas ela também tem uma operação de financiamento, você pode lançar opções, que é o caso que o Ale trouxe aqui. E esse lançamento de opções mensais ou bimestrais, eles geram uma receita, essa receita pode ser direcionada para algum fim. E aí a gente percebe muitos investidores de forma genial, de muita inteligência, fazendo então o lançamento das suas opções, trazendo isso a valor presente e fazendo esse investimento no consórcio para no futuro vender a carta contemplada ou investir no imóvel. Então, planejamento patrimonial ou de investimento de alavancagem. Perfeito. E isso vale para a operação que vai ser feita com o lançamento de opções coberto, por exemplo, para um investidor que já está consolidado, para direcionar esse recurso para investir no real estate. Vale para o investidor que já investe no fundo de investimento imobiliário, já está no segmento, só que de forma mais profissional e ele passa o real estate real. E isso vale para aquele camarada também que está buscando comprar o bem. Porque quantos são, né, as pessoas que hoje guardam o seu dinheiro e que compram sempre à vista? Eu vou lá, eu guardo o dinheiro, eu resgato o dinheiro e compro à vista. Esse dinheiro não tem custo, porque a gente sempre tem que falar do custo do dinheiro, custo de oportunidade. Qual é o dinheiro mais disponível hoje? É o dinheiro dos outros, que é o do banco, que é o emprestado, que custa caro. E esse aluguel do dinheiro do banco é muito alto. Então essa é a primeira opção e a gente deixa ela sempre por último. A segunda opção é, sem dúvida, o próprio dinheiro. Você não pode fazer uma aplicação, você mesmo falou aqui, uma aplicação que vai estar rendendo de 7% a 10% ao ano mais inflação. Então, qual que é o custo de usar o teu dinheiro? É exatamente essa. E deixa de ganhar essa rentabilidade. E eu não vou nem falar de custo de oportunidade. Sim. Ou seja, de um negócio que vai acontecer, você não ter liquidez para poder entrar naquele negócio, talvez com 40% a 50% de margem de ganho. Não vou nem falar sobre isso. Então, puxa, quando eu tenho dinheiro próprio, eu ainda preciso parar para pensar. Será que ainda é o melhor negócio? E eu percebo que muitas vezes um investidor, talvez por desconhecer as alternativas de alavancagem que o consórcio ou outras ferramentas financeiras oferecem, prefere comprar à vista. E ele deixa de ganhar muito dinheiro em vez de usar o dinheiro mais barato no mercado. Qual que é o dinheiro mais barato do mercado? É o dinheiro do consórcio. Sim. Sem dúvida. Custa de 1% a 3% ao ano. Não existe dinheiro mais barato. Então, fazendo uma estratégia, mesmo aquele cara que guardou o dinheiro para comprar um carro, que guardou o dinheiro para comprar um imóvel, está juntando esse capital e vai pegar uma parte disso para investir,
sem dúvida, o consórcio vai permitir que ele faça a mesma coisa, que o grande problema é dizer assim, tá, mas eu posso fazer agora, rápido, o consórcio demora, não tenho previsibilidade. Não. Para quem tem dinheiro, que poderia comprar à vista, a gente consegue estruturar uma estratégia que, obviamente, ela não é a 100% assertiva, mas num curto espaço de tempo ela vai acontecer e ela vai trazer a possibilidade de ele se alavancar 100%. Eu quero dizer, Alberto, o cara quer comprar um imóvel de 1 milhão, quer comprar um carro de 200 mil e ele tem o dinheiro para comprar, não faz sentido financeiramente, a gente faz conta junto, Claro. né, Alexandre? Mostrando que a parte do dinheiro que fica aplicada rende muito mais do que pegar essa mesma parte do Com consórcio. certeza. Então, financeiramente, é viável. O que a gente precisa fazer é fazer a conta. Calcular para ver o que está acontecendo, como está alocado esse dinheiro, se a rentabilidade desse dinheiro ela é favorável ou não. Tem investimentos de renda fixa hoje com cupom mensal. Esse cupom mensal pode ser um investimento em real estate, já direciona, o lucro do investimento que eu transformo em outro investimento. Então eu percebo que cada vez mais o investidor está conseguindo enxergar dessa forma. E o Gabriel lá de 2010, 2014, que entendia que o consórcio era uma péssima opção de compra, ele já não existe mais. O investidor já descobriu como usar de forma inteligente. De repente fazer o consórcio só para ir pagando, calcular a taxa de administração e dizer que guardar o dinheiro sozinho, só pela essa perspectiva, sem pensar que tu pode ser contemplado em algum momento, talvez faça sentido. Mas é muito mais do que isso. Sim. É realmente a forma de utilizar dentro daquela realidade que você tem de aquisição de um bem ou de investimento futuro, seja para aposentadoria, seja para aumento de patrimônio, seja ela qual for esse interesse, esse planejamento, pode ser que sim. Pode ser que a ferramenta consórcio, assim como o financiamento e o investimento, pode ser que seja o caminho, o meio. E Alberto tem um ponto muito interessante aí também, que é do jeito que está a nossa taxa de juros, do jeito que está a nossa inflação. É um excelente momento também para travar oportunidades. Sim. E a gente captar esse dinheiro, que é o yield, que é o dividendo, enfim, como a gente queira chamar, para estar investindo na outra ponta aqui, que eu chamo também de alavancagem. Porque, digamos, com R$1.000 por mês, a valor futuro ali a gente está captando com esse dinheiro talvez R$100.000 lá no futuro. Com certeza. Né? Então é um excelente momento, eu acho que para ter esse casamento de ideias, né? Para ter esse casamento de estratégia. E para você que está participando aqui dessa conversa, na realidade, né? O importante é você também entender que toda a gravação que a gente faz, todo o podcast, todo vídeo que a gente tenta trazer para você também tem novidade, até porque é final do mês do consumidor, né? E antes de você ir embora daí, a gente vai mostrar para você que você também vai ter a oportunidade de colher, mas isso você não vai encontrar fora, você vai encontrar aqui, ok, na Life Brasil Investimento, e também junto da jornada toda do Grupo Life Brasil, que vai levar para você algo diferente para você adquirir o seu consórcio, mas não é para você adquirir o consórcio e achar simplesmente que você vai botar ele na gaveta, não, é para você fazer de maneira inteligente. Puxando esse gancho aqui, Ale, que tipo de perfil mais a gente tem recebido aqui de clientes? Porque talvez o investidor que tem lá 200, 300 mil investido, talvez ele olhe e diga, não, mas isso não é para mim, né? E a gente tem percebido que esse tipo de cliente, muitas vezes, ele é desqualificado por escritórios de investimento do Brasil afora. Ou seja, né, quem tem 200, 300 mil não vale nada, né? Sim. E aqui a gente já tem uma visão completamente diferente, porque a gente também nasceu, né, de perfis de clientes que, independente de quanto eles tinham naquele momento, eles iam se desenvolver. É mais ou menos que o único que nasce grande é elefante, né? É aquela velha brincadeira que a gente fala. A gente quer o cliente aqui crescendo junto. Sim. Né? Então, hoje, um investidor, por menos que tenha, qual é a percepção que vocês têm aqui na jornada que é possível você usar esse cliente, conversar com esse cliente, trazer esse cliente aqui para a mesa e com pouco que ele tem também avaliar a possibilidade de ele fazer um investimento paralelo alavancado no consórcio, mas que ele tenha lá 200, 300 mil, que talvez para ele não vale realmente nada no mercado, né? Sim. Aqui a gente tem como propósito investir não no que ele tem na tela, né? Investir nele, baseado no valor que ele tem na tela. Esse é um ponto importante para esclarecer. E sim na jornada que a gente acredita construir com o cliente. Então é uma captação de valor futuro, não no que ele tem ali na tela naquele momento. Os perfis que a gente tem aqui é dos mais variados, desde o conservador até o mais arrojado, digamos assim. Mas dá para desenvolver a mesma estratégia com todos. Perfeito. Vai da dosagem de cada veículo de investimento que a gente vai colocar dentro da carteira do cliente.
Então, essa estratégia que nós estamos falando aqui vai do conservador até o mais sofisticado, porque não é uma carteira que envolve grandes riscos. E sim, tem que ter um planejamento adequado para cada um, né? Para cada um dos perfis. Então, a gente atende qualquer público, não olhamos para a tela do agora. A gente está basicamente aí mais 5, 6 dias, a gente está no final do mês, né? E a gente tem uma condição que se criou, né, Gabriel, junto aí à tua área, de maneira muito assertiva, se construiu essa jornada para a gente colocar para aqueles investidores que querem iniciar também na jornada, né, e muitas vezes ficam preocupados querendo sempre algum benefício no meio dessa jornada, né? E a gente vai lançar aí até o dia 31, a gente tem aí um bônus de quem está participando daqui. Aí, se você quiser ficar, fica super à vontade, vocês dois, para já dar esse tom aqui. Provavelmente muita gente que vai ver o e-mail depois com o nosso vídeo, que vai receber hoje em casa, que vai receber uma postagem, provavelmente amanhã já aperte no botão e queira saber um pouco mais. Mas o que vem por aí, galera? Para quem quiser tomar uma decisão de, pô, eu quero adquirir o consórcio, mas eu quero esperar mais um pouquinho, deixa passar o dia 1º. O que ele vai perder se deixar passar o dia 1º e o que ele vai ganhar se ele tomar a decisão até esse final do mês aqui, que é o mês do consumidor, né? Investidor, consumidor, sofredor, vendedor, ou seja, né, a gente está tudo no mesmo cenário de benefício e levar aqui para o nosso cliente que tem de melhor. Bom, Roberto, o que a gente tem que estar rolando agora e vale só até a semana que vem, terça-feira acaba o mês, né? O mês de março foi, o primeiro trimestre passou super rápido. A gente tem algumas condições de algumas administradoras que a gente atua, que estão trabalhando com desconto, muitas vezes na adesão. Então, se eu for pegar o nosso parceiro aqui, o principal parceiro que a gente tem hoje, que é a Porto, hoje, você, quando for contratar, né, um consórcio da Porto, existem algumas premissas, e uma das primeiras premissas que a Porto tem é pedir uma entrada, né, eles chamam de adesão, para a contratação de um consórcio. Então, trazendo para uma realidade que o Ale comentou aqui, né, puxa, e você mesmo trouxe, investidores de até 300 mil não são tão bem queridos assim no mercado. Vamos imaginar esse investidor de 300 mil que foi deixado de lado. Ele tem 300 mil, ele pode fazer um lançamento coberto de opções, que isso vai trazer de 0,5% a 1% para ele de receita mensal. Eu estou falando aqui de R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês, que ele pode gerar de receita recorrente. Ele pode imaginar, poxa, legal, agora eu já estou vivendo de algum dividendo, já tenho uma receita do meu investimento. Ou ele pode fazer como outros tantos que reinvestem esse dinheiro. Em vez de reinvestir em ações, ele pode fazer um investimento através de consórcio. E aí ele automaticamente passa a ter uma carta de consórcio de mais ou menos R$ 500 mil. Assim, 1.500 a 3.000 vai dar o acesso para ele essa carta de 500 mil. Voltando um pouquinho ao que eu estava falando, uma Porto pede essa adesão e a adesão corresponde a 2%. 2% do quê? Do crédito. Então, se eu quiser contratar hoje uma carta de consórcio na Porto, que é o melhor consórcio de imóvel do Brasil, eu preciso desembolsar para entrar R$ 10.000. É o custo de entrada, é uma entrada VIP, né? Você quer entrar numa coisa que é diferente, você paga uma entrada VIP. Sim. Isso já é parte da taxa de administração, não é um custo extra, mas que a Porto coloca como um valor de entrada. Então, numa carta de 500 mil, teria R$ 10.000 de entrada. Qual que é a vantagem que a gente traz para o mesmo consumidor? A Porto trouxe exatamente o desconto dessa taxa. Então, quem entrar até o final do mês de março não paga esses 2%. Vai sobrar 10 conto. Vai sobrar 10 conto. Desconto para uma carta de 500 e mil. 10 conto numa carta de 500 mil é quase 6 meses pago na parcela. Ou seja, você não paga e ainda tem 6 meses de parcela paga, que a Porto deu esse descontão aqui para trazer você que não está ainda dentro dessa jornada, e também para o consumidor que já tem consórcio e que talvez esteja noutra operadora. Não faz diferença nenhuma, a gente aqui não rejeita ninguém, a gente quer atender você da melhor forma possível. Mas tem uma surpresa que é exclusiva da casa, não tem? Tem também. Então, falando da parcela, o consórcio de 500 mil normalmente tem uma parcela de 3.200, 3.300 mais ou menos. Nessa campanha que a Porto trouxe também traz um redutor de parcela, a parcela cai para menos de R$ 2.000, então aquele cliente de 300 mil que o mercado não quer pode alavancar a carteira. E falando do desconto exclusivo que a gente trouxe aqui para o Grupo Life, isso vale a partir de hoje até o último dia, 31 de março, mês consumidor, o Grupo Life vai pagar a sua terceira parcela. É isso mesmo, isso é exclusivo do Grupo Life. Então a gente paga para você, contratando o consórcio no mês de março, um consórcio da Porto, com desconto de adesão, com parcela reduzida, você vai pagar a primeira parcela agora, vai começar o seu investimento. Em abril não precisa pagar nada, a próxima paga só em maio, e a de junho que você teria que pagar, a gente paga. Então você vai pagar em março, abril não paga, paga maio, junho não paga, paga a próxima só em julho. Então a gente vai pagar uma parcela para o nosso investidor que optar a começar a investir em consórcio de imóvel a partir do mês de março.
Essa é uma condição exclusiva da campanha do Grupo Life, Então, ele não vai encontrar esse lançamento fora nesse momento. Não. Até esse momento é exclusivo da casa. É isso? É isso aí. E aí, Eli, como é que fica? E o investidor, como tu falou, que não é abraçado lá fora, que tem até os 300 mil, aqui a gente consegue ainda fazer análise da carteira dele, né, dentro desse mês agora, para tentar encaixar nessa estratégia também. Então, através dos dividendos, através do yield da carteira que a gente vai montar, também associar para levar aí, para ele ter essa alavancagem. Então, a análise de carteira, parcela paga, então é festa, né? Porto Seguro na casa, Porto Seguro na casa, seguro com o Porto, e aí você vem tudo perfeito. Com uma estratégia lá no cabeçalho, como é que é o nome aí? É o Safe Haven, o Porto Seguro. O Porto Seguro da Porto Seguro com consórcio seguro. É só aqui na Life Brasil. Mas, para fechar aqui, tá o teu ponto aí, Ale e Gabriel, de casa aberta, porta aberta, né? O que o investidor, seja ele pequeno, médio ou grande, pode esperar numa conversa com o time de vocês? Eu tenho visto também que vocês também estão entrando nas calls para conhecer os clientes, para também poder falar um pouco mais, entender a cabeça do cliente, entender as aspirações e melhorar produtos e serviços. Sim. Que esse é o nosso trabalho aqui, né? Entregar de melhor que a gente pode para os nossos clientes, consumidores, investidores, enfim. Sim. Bom, acho que o nosso grande diferencial aqui, Alberto, é a questão de combinar assessoria com planejamento. O que muitos aí fora cobram e dizem que é planejamento, aqui já é cultura da empresa há 28 anos, né? Então, foi originado em cima do planejamento financeiro familiar e é o que a gente cultua até hoje. Aí depois sim que a gente entra em produtos, enfim, quando a gente entende o cliente como um todo. E como tu falou, aquele cliente de varejão, como é chamado aí fora, a gente dá total atenção e consegue fazer belíssimos planejamentos aqui de investimento, inclusive casados a soluções como a gente está vendo agora. Então, fica o convite, venha fazer a avaliação aqui com a gente faz o estudo de carteira, dá devolutivo para vocês, desde a blindagem patrimonial, enfim, independente do tamanho da conta, o trabalho é o mesmo para todos que estão aqui nos assistindo. Cada então, bolso tem a sua capacidade, né? Isso. Então, a gente está aqui para atender a todos, todos. Cada dia é um dia na jornada do investidor. Isso aí. Gabriel. O que a gente promete aqui, Alberto? A gente promete e faz com o nosso cliente o que normalmente o mercado não faz, que é ter total transparência. A ferramenta financeira consórcio, ela é excelente para N mercados, N cenários, para N investidores. Mas tem para outros tantos que não. E a gente tem total transparência mesmo para dizer para o cliente, quando ele está analisando isso, que muitas vezes não dá. E eu percebo que ele fica chocado. Que ele espera encontrar um vendedor ali do outro lado, interessado em fechar um negócio. E a gente vê com alguma frequência isso acontecendo no mercado, ou seja, o cliente vem para nós aqui dizendo que quer fazer um investimento de R$2 milhões no imóvel, que ele não tem nem dinheiro para tirar do bolso para dar lance, ele tem pressa, que ele tem capacidade de pagamento e que em 2 ou 3 lugares disseram que ele consegue fazer isso a curto prazo com um lance embutido, por exemplo. E quando a gente chega e traz ele para a realidade e mostra para ele que infelizmente não é possível, mesmo que a gente gostasse, que tenha sido prometido, a gente fica um pouco chocado. Às vezes ele acaba aceitando essa proposta, que ela parece excelente, né? Sedutora, né? Né? E depois acaba tendo uma experiência ruim. E são esses que acabam falando mal, ou o consórcio não funciona, não é bom, tive uma experiência ruim. Mas isso está muito mais ligado à forma que o profissional conduziu, né? O fechamento do negócio, interessado apenas no fechamento, do que a forma que a gente faz aqui. A gente realmente vai identificar a necessidade do cliente, vai fazer de forma personalizada, e a gente é o primeiro a levantar a mão e dizer assim, Alberto, o que você quer fazer aqui não é pelo consórcio, cara. Vamos procurar outra alternativa. O Ale comentou que a gente tem linhas de crédito, então a gente está olhando muito empresas, indústria, agro, que estão precisando de apoio nesse momento. Sim. Os principais bancos e instituições governamentais não estão conseguindo dar conta, e a gente encontrou uma alternativa que o mercado está precisando. E ela vem ligada a planejamento de investimento, planejamento patrimonial, consórcio e crédito. É uma estrutura que, de repente, num outro momento a gente pode falar sobre isso. Muito mais barato do que o mercado está ofertando, né? Eu vou fazer um desafio aqui. Hoje é quarta-feira, a gente tem quinta e sexta-feira a gente tem mais um podcast aí. Já vou te convidar, Gabi, para sexta-feira a gente fazer junto, de novo, nós três, fazermos aqui o Life Oncast, e eu quero trazer um ponto aí relevante. Primeiro, esse assunto, com a visão de estratégia que vocês construíram, além de tudo que já está aí no mercado, né? Provavelmente vai criar uma expectativa em muita gente que não faz a menor ideia como está sendo construído aqui dentro da casa.
E a gente já pode, então, se for o caso, Gabi, se for viável, amanhã a gente fazer um novo caixa preta com como você usa de maneira inteligente o lance embutido, cara. Porque isso eu vejo muita gente que não entende qual é a melhor alternativa e lance embutido, e embutido de quantos por cento, ele já não sabe se está embutido, se vai ser embutido e se alguma porcaria vai acontecer. Então, talvez você também, investidor, não saiba usar o que de fato tem como experiência o lance embutido num consórcio. E também vai valer para você aqui até o dia 31, fica tranquilo, o objetivo não é tirar você fora. Se for possível, a gente vai fazer para você aqui amanhã, a gente vai tentar aqui se organizar, mas, de qualquer forma, a gente vai fazer aí na sexta-feira, então, o Life on Cash, ou seja, focado exclusivamente nessa estratégia, acho que vale, hein? Esse fechamento crédito, da semana, utilizando a estratégia de crédito também. Perfeito. O resultado que nós tivemos aqui, unindo aí vocês, duas mentes brilhantes aqui, para que a gente possa construir essa jornada junto. E eu acho que é um bom desafio, porque muita gente escuta, mas não faz a menor ideia de que caminho e de que lado tem que correr, né? E brilhantes alternativas num cenário em que está pedindo isso, né? Então pode ser esclarecedor para muitos investidores. Momento oportuno, mercado oportuno, taxa de juros, o time estruturado, enfim. Eu vou finalizar aqui para você, vou agradecer de antemão o tempo que você está aqui conosco, vou agradecer essas duas figuras aqui, então, o Gabriel e o Alexandre, cada um com a sua experiência no seu mercado. Os dois vieram do mercado financeiro, com experiências diferentes, também com mercados que são complementares. O amigo aqui que vos fala veio também do mercado de planejamento, mas veio de uma área um pouco mais focada na questão de estruturar a blindagem patrimonial, financeira, enfim. Foi uma área que foi complementada, mas eu queria deixar aqui para você já o convite para que a gente faça isso até sexta-feira. Eu fico por aqui e quero aí a finalização de vocês aí. É isso aí. Bom, então reforço mais uma vez o convite, venha para cá, vamos fazer a análise da sua carteira e complementar também com essa pitadinha de sal aí para ter também a alavancagem financeira em cima aí da estratégia do consórcio junto com o Gabriel. A análise é gratuita para quem nos assiste, mas tem o custo aqui da empresa, né? Nada de graça, a gente paga para conhecer você, né? E com certeza você vai gostar do que vai ver. Time totalmente profissional, maduro para atender você aí que está nos assistindo. Para encerrar então aqui, só para lembrar, ainda no mês de março, quiser fazer o planejamento e contratar o consórcio com a gente através da Porto, é uma campanha exclusiva do Grupo Life com a parcela gratuita. A gente vai estar aqui à disposição para a gente poder conversar. No próximo encontro a gente vai falar de consórcio, vamos falar de lance embutido, vamos entrar a fundo para entender como isso pode funcionar e como não funciona, né? Vamos falar sobre isso. E no próximo encontro vamos falar sobre crédito com garantia de imóvel, o que tem nesse mercado, o que funciona, o que não funciona. E o que a gente inventou aqui para o agro, né? Ajudando o nosso empresário do agro, né, que precisa de grandes volumes e não consegue inovar. Muitas vezes porque a garantia não é aceita, muitas vezes porque o crédito é caro, muitas vezes por uma série de fatores, e a gente está conseguindo solucionar isso, mas é para o próximo encontro. Em algum lugar aqui nessa tela, imagino que vai ter algum link para você clicar, alguma informação, algum conteúdo. Segue também essas feras aqui, a gente vai deixar aqui a informação para vocês conhecer eles ainda mais, mas onde é que te encontra aí? Qual é o teu arroba aí, Alex? Quiser, eu sei que tu tá mudando, melhorando ainda cada vez mais, mas se quiser conhecer um pouquinho mais teu trabalho fora, diretamente na tua rede social, te encontra aonde? Pode puxar lá no meu Instagram, alexandreoliveira.lbi, que lá também vai ter o meu LinkedIn, enfim, a gente vai se conhecer melhor lá. E lá tá um pouquinho da minha vida, tá um pouquinho aqui do que a gente faz no dia a dia dentro da empresa. Nós somos humanos também, né? Não tem milagre, não é só máquina, né? E lá estou à disposição de vocês para a gente se conhecer e conversar um pouquinho melhor. Gabi, para te achar aí, para seguir vocês, eu sei que a história é longa aí, mas manda ver, meu velho. Lá no Instagram, @gabriel.deporto, você vai achar lá o meu Instagram comercial, pode me seguir lá e aí a gente pode conversar por lá também. Você vai encontrar bastante conteúdo, bastante material também para se abastecer. Não tem onde vocês não nos encontrem, né? Então você já sabe, onde você olhar pro lado, a gente vai estar por aqui. A gente é que nem o ar, você encontra se respirar. Pô, até ficou bela, vamos fazer uma nova poesia de como você investir de maneira mais inteligente. Mas a gente fica por aqui. Obrigado, um beijo no coração de você. A gente se vê no próximo episódio do Caixa Preta e na sexta-feira, Life on Cast, falando de crédito, de investimento e essa nova estratégia que essas feras aqui montaram para o mercado dos empresários. Beleza? Eu fico por aqui. Até a próxima.